Boa noite, pessoal. Luciana por aqui. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que acontece quando o glúten entra no nosso organismo. Ainda que o glúten seja o queridinho de muitos e está presente em pães, bolos de todos os dias, já adianto para vocês que nem sempre temos resultados bons. Que o glúten é a proteína do trigo, centeio e cevada, já sabemos, mas você sabe o que acontece com o seu organismo quando ingere? Quando nós ingerimos qualquer alimento que contenha glúten, a proteína é transformada em aminoácido. O que acontece, na verdade, com todas as proteínas que ingerimos. Mas essa cadeia de aminoácidos do glúten, ela é muito grande. Ela possui mais de 277 aminoácidos, sendo superior à quantidade que as células do nosso intestino conseguem absorver. As células de absorção da parede intestinal são denominadas enterócitos. Elas conseguem absorver 1, 2 ou 3 aminoácidos para que sejam transformados em nutrientes na corrente sanguínea. Ou seja, ainda que a cadeia peptídica do glúten fosse quebrada em 2 ou 3 partes, é muito superior ao que consegue ser absorvido pelo nosso intestino, o que acaba gerando uma inflamação na parede intestinal. Essa grande proteína gruda nas células do intestino, fazendo com que elas mudem o formato e fiquem inflamadas. O glúten estimula a produção de zonulina, fazendo com que as células do intestino enterócitos se separem uma das outras, criando assim uma passagem entre elas, abrindo um buraco na parede e formando uma porta aberta, onde pode entrar a proteína de glúten completamente na corrente sanguínea. Assim, o nosso sistema imunológico é altamente afetado. E quando o sistema imunológico percebe esses invasores do mal, ele tenta expulsar do corpo. Ou seja, toda vez que consumir glúten, o seu sistema imunológico vai ficar fraco, pois ele vai tentar combater sempre tanto o glúten quanto bactérias que entram pela porta aberta, tornando assim um sistema imunológico mais fraco e mais vulnerável a doenças. Fala pessoal, eu sou a Luísa. Eu sou a Camila. E hoje é mais um episódio do nosso podcast Conversas Clínicas. Nós somos estudantes de biomedicina e nosso episódio hoje é sobre doença celíaca. E para deixar esse papo mais interessante, trouxemos duas convidadas. Bem-vindas, meninas, Tainara e Luciana. Hoje, então, como a Camila falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a doença celíaca. E a gente trouxe uma convidada que convive com a doença celíaca. Nada melhor do que ela para nos contar como que funciona, né? Se apresenta para nós, Tainara. Então, boa noite, meninas. Boa Obrigada noite. pelo convite. Sou a Tainara. Então, foi meio que sem querer, assim. Eu fui até Vivo SUS, né? Porque eu fui no postinho perto da minha casa. E passei alguns sintomas que eu estava tendo. Que era forte dores no estômago que eu sentia. Falta de concentração e um pouco de tontura às vezes. E quando eu fazia muitas atividades físicas, eu sentia muita dormência nas extremidades do meu corpo, tanto nos pés, nas mãos, e tonturas diárias, assim. Olha. Aí a médica passou vários exames de sangue e tal. Aí no meu exame de sangue, quando ficou pronto, ela já pegou e olhou e falou assim, olha, tudo indica, tenho 99% de certeza que você é celíaca. Então eu vou passar uma endoscopia pra gente ter certeza. Infelizmente, eu vou pedir pra você continuar se alimentando normalmente, não entrar numa dieta agora, porque eu preciso que acuse no exame. Aí foi o que eu fiz. Fiz o exame, aí deu a doença celíaca, comprovada. O que foi pra te receber esse diagnóstico, assim? Tu tinha quantos anos quando tu recebeu? Tem pouco tempo. Pouco tempo? Pouco tempo. Eu convivo, assim, com esses sintomas, principalmente dor no estômago, há muitos anos. Só que eu achava que eram coisas que eu comia, assim, pesadas. E depois que eu fui vendo que dava mais coisas, né? Aí tem, eu acho que uns 5 meses. E é uma doença, né, Tainara, tu pode dizer pra gente que é muito banalizada, né? Eu acredito que as pessoas, elas Sim. não têm um certo respeito por essa doença, mas que com certeza afeta a nossa vida diária, né? Sim, E falta de conhecimento também, né? Sim. Exatamente. Aconteceu até um episódio de uma amiga minha me convidou pra uma pizzaria. Eu falei assim, amiga, eu não posso ir. Aí ela foi e falou, amiga, você vai comer, só vai inchar. Só que não é assim. A médica me explicou, né, que tá me acompanhando, que o glúten inflama todo o meu corpo. Por isso a falta de concentração, eu posso ficar infértil, porque inflama todo o organismo. Todas as células começam a ficar inflamadas, entendeu? Então pode desencadear várias coisas no corpo. É uma doença séria, né? É sério. Bem sério. E não tem, assim, cura e não tem um remédio. O tratamento é não comer o glúten. Não, e até na nossa Alimentação. família o pessoal ainda acha que é palhaçada, que ela que é luxenta, que não quer comer, que... Enfim, sabe, aqueles tiozão que sempre tem, assim, continua tendo bastante. E eu, como irmã dela, assim, eu vejo que ela passa bastante trabalho. Foi bem difícil pra ela na época que ela tava no processo de descobrir o que era, porque ela passava bem mal, assim.
E nesse de desconcentração, assim, era bastante. A gente tava falando com ela tava assim, sempre, sabe? Nunca se concentrava naquilo direito. Cabeça- Aí o pessoal, é TDAH, é TDAH. É, não TDAH. Nem tudo é Você TDAH, pode né, estar gente? inflamada com glúten. Exatamente. Mas assim, acompanhando ela de fora, a gente vê como muda as coisas, né? Como ela teve que mudar totalmente a vida dela, o hábito dela que... querendo ou não, a gente tá em qualquer lugar, é difícil a gente, né, se restringir. Qual de foi tudo. a Por mudança exemplo, mais difícil, assim, depois do diagnóstico? Eu acho que a parte dentro de casa. Dentro de casa? Porque assim, na rua a gente não vai. Igual a médica falou, você não pode entrar numa padaria. Como assim? Entrar numa Porque padaria? o glúten tá no ar. Ela falou que se eu respirar, Nossa. eu já estou me Nossa, contaminando. então é bem restrito, né? Isso, Bem e a restrito. partícula do glúten, ela falou que é bem pequena. Então, teria que... Todos os meus utensílios da casa têm que ser separados. Olha. Ou todo mundo tem que entrar nisso comigo. Então, por isso que dentro Dieta de pra casa... família inteira. Minha família inteira. Ou eu ir morar sozinha, né? Porque como que vai separar só minhas coisas? Liquidificador, tipo... Sim. sim. Não tem como. E ela falou, tudo contamina. Tudo. Se você... mas eu lavei o prato que minha irmã comeu um macarrão, vou comer ali. Tá contaminado. Quando eu botar minha comida ali e comer, eu vou estar me contaminando. Então, assim, essa parte dentro de casa é bem difícil. Porque ela ainda entende, né? Sim. Mas foi bem complicado. Mas o restante da família é bem complicado. E hoje como é que tu faz, assim, no teu dia a dia? Tu prepara a tua comida antes? Como Eu- que funciona? Tudo eu tenho que preparar. Uhum. Preparar, levar. Aí, de vez em quando eu faço um bolinho assim... Com tudo sem glúten pra comer. E é bem... E é importante a gente falar também que é muito diferente da alergia ao glúten, né? Isso. É uma doença mesmo, uma doença celíaca que provoca, desencadeia toda essa série de sintomas. Mas que legal, tá? E hoje você convive bem com essa doença? Quais são as tuas perspectivas aí pro futuro? Hoje eu convivo bem. Assim, depois do primeiro mês, eu achei, dane-se, vou comer. Parece que assim, eu descobri o diagnóstico, piorou tudo. Porque aí eu comer e passar mal de vomitar, de dar diarreia, de tudo assim, sabe? Parece que meu corpo falou assim, não, tu agora já sabe o que você tem. Então, Não, alerta proibida. maior. Porque aí é não comer mesmo. O bom é que hoje a gente tem um parâmetro, assim, que pelo menos tem a opção sem glúten, né? Sim. É um diagnóstico que vem aumentando, até por isso que a gente trouxe esse tema aqui pro podcast. Mas se tu pudesse deixar uma mensagem pra quem tá descobrindo o diagnóstico agora, tá passando por esse mesmo momento que você passou ali, né, de descobrir. Eu imagino que tenha sido realmente muito difícil, porque a alimentação é algo que faz parte da gente. E a nossa vida tem uma cultura alimentar, né? A gente come quando tá feliz, a gente come em comemorações, e o glúten faz parte disso. O que tu deixaria de mensagem pra essas pessoas que estão descobrindo agora a doença celíaca? Eu deixaria, assim, em modo geral. Tanto para as pessoas que estão descobrindo que tem a doença, quanto as pessoas que vão Que estar... convivem. Principalmente as pessoas ao redor. Acolher, porque não é fácil. Parece ser uma coisa, simples, mas não é. Porque você tem que abdicar de muita coisa. Tanto de entrar na padaria, sim. Então, a minha mensagem é assim, acolha esse paciente. E essa pessoa que está diagnosticada, não se desespere também. Porque ainda bem que hoje em dia tem várias opções. Eu até hoje descobri uma lojinha ali que vende pizza, hambúrguer, um monte de coisa sem glúten. É um pouquinho mais caro. Mas a gente tem que levar na esportiva, né? Vou fazer uma dieta. Então, hoje é o dia livre, vou comprar aqui um lanchinho sem glúten e vou comer. Já aproveita pra meter o shake também, né? Meter o shape. Quando a gente vê também o nosso corpo mudando pra melhor, tirando isso da nossa vida, a gente até... Se sente Aceita, mais né? animada. Isso. Aceita mais porque é um estímulo, né? Sim. Pra gente conseguir viver melhor. Gente, obrigada pela presença de vocês, viu? É um prazer enorme estar aqui. Tainara, meus parabéns por lidar com essa situação de uma maneira tão positiva. É literalmente uma mudança de estilo de vida, né? Você passou a vida toda vivendo de uma forma e do dia pra noite precisa viver de outra. E nada melhor, né, trazer alguém com a doença pra contar um pouquinho essa vivência e explicar, né, pro pessoal de casa que tem dúvida, quem ainda tem dúvida do diagnóstico, ainda tá fazendo exames. Então, queria te agradecer. Obrigada, meninas, por terem vindo. Obrigada também pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui com vocês. E pra gente dar continuidade ainda nesse assunto, a gente vai trazer a doutora Nicole, que é especialista no assunto da doença celíaca, e vai contar um pouco pra gente como isso acontece dentro do nosso organismo. Boa noite, meninas. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Meu nome é Nicole, eu sou médica gastro e vim falar com vocês um pouco sobre a doença celíaca. E o que exatamente é essa doença e como ela afeta o nosso organismo? Então, na verdade, a doença celíaca ela é autoimune. Então, ela já começa não tendo cura, né? Ela atua no intestino delgado e o nosso próprio organismo, ele ataca o intestino, ataca as vilosidades do intestino, que é a parte responsável por absorver os nutrientes. Então, quando a pessoa é celíaca, ela não absorve esses nutrientes, então onde causa vários problemas, vários sintomas, como gases, inchaço, dor abdominal, e não só no intestino em si, e também anemia, uma anemia meio que profunda, assim, que ela não cura nunca. E não só no intestino tem esses sintomas. Pode ter, por exemplo, a pele
irritada, a pele pode ficar com irritação. E também a perda de peso também é um porque ela é confundida, os sintomas dela é confundido com muitas outras doenças. Então é muito difícil a pessoa chegar nesse diagnóstico, né? Entender, a gente conseguir entender que é realmente celíaca. Porque ela confunde com, às vezes, uma dor no estômago, uma prisão de ventre, enfim, várias outras coisas. E por último, vai tentar realmente ver de fato o que é. Então, para ter um diagnóstico, é com exame de sangue, junto com a biópsia do intestino. Daí, pra gente realmente ter a certeza do que é, né? Hoje, a pessoa que ela é diagnosticada, você tendo esse lado clínico, né, do que acontece, a pessoa que é diagnosticada, ela pode voltar a ter qualidade de vida? Como que funciona? Não, sim, com certeza. Não, como se trata de uma doença autoimune, ela realmente não tem cura. Mas a pessoa cortando totalmente o glúten, não tem como ela não ter um estilo de vida saudável, assim, né? Porque não vai mais atrapalhar ali na absorção dos nutrientes e ela vai viver normalmente. Ela só tem que realmente ter o diagnóstico certo e fazer a dieta certinha, né? Pra realmente ter uma qualidade de vida boa. Obrigada, então, doutora Nicole, Obrigada pela participação, pela explicação. E você aí de casa, né, que se identificou, reconheceu alguns sintomas, a gente procure um especialista, cuide, né, do seu corpo para uma melhor qualidade de vida. E fica aí nosso episódio, então, de conversas clínicas sobre doença celíaca. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.